A reunião almoço de hoje tem uma simbologia muito especial. Não somente pela comemoração dos 190 anos de ensino jurídico no país. O professor José Rogério Cruz e Tucci, certamente, na sua exposição, vai poder fazer uma síntese desta ideia que, na verdade, nasce em 1823, mas, na verdade, é implementada somente em 11 de agosto de 1827. E, portanto, em dois locais, São Paulo e Olinda, são criadas as faculdades de Direito no Brasil. E exatamente este berço é o berço que liga também o Instituto dos Advogados de São Paulo, porque Barão de Ramalho foi diretor daquela faculdade e um dos fundadores e primeiro presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Evidentemente, não poderia ser diferente a ligação umbilical das atividades do Instituto dos Advogados com o ensino jurídico. O Instituto congrega todas as carreiras jurídicas e a nossa preocupação fundamental é com o estudo do direito. E a tradição da Faculdade de Direito do Largo São Francisco é bem representada pelas figuras dos seus diretores. Todos eles, muito mais do que figuras públicas tituladas, evidentemente todos são professores titulares, mas são pessoas dotadas de uma característica muito especial, uma característica de liderança. E é exatamente essa característica de liderança que eu queria ressaltar em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. Especialmente no momento onde o Brasil atravessa graves problemas, é no estudo e é na reflexão que nós podemos encontrar uma saída. Aliada, evidentemente, à questão do estudo, e essa sempre foi uma preocupação e consta do discurso do Barão de Ramalho, do discurso de posse como primeiro presidente, é aliar o estudo à vida prática. E por isso o professor José Rogério, não só como um grande professor de processo civil, nunca se distanciou da aplicação prática do direito. Titular junto com a sua esposa aqui presente, a doutora Cibele Tucci, seu filho aqui presente também, o doutor Rogério Tucci, que, para o nosso privilégio, também foi coordenador da Comissão dos Novos Advogados do Instituto, tem a preocupação efetiva da aplicação prática do direito. Por isso, também presidiu a Associação dos Advogados de São Paulo, uma entidade co-irmã do Instituto, e que aqui se encontra representada por dois dos seus ex-presidentes, o meu querido amigo José Diogo Massos Neto e o meu querido Antônio Ruiz. Esta visão de que, e essa é a grande razão da simbologia desta nossa reunião almoço, de que a solução não está no direito. A solução sempre esteve no direito. E é por isto que hoje nós comemoramos não só os 190 anos do ensino jurídico no país, mas a figura do seu diretor, que bem representa essa nossa importante reflexão sobre a importância do direito. Senhoras e senhores, recebam com aplauso o nosso professor José Rogério Cruz e Tucci. Prezado José Horácio, meu colega José Horácio Rezende, é uma enorme satisfação, e aqui vai meu agradecimento especial a você
é um privilégio poder, nessa reunião almoço tradicional, falar algumas palavras sobre o significado dos 190 anos da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. É evidente que eu gostaria de fazer referência a todos os amigos, posso dizer que todos são amigos, uns mais chegados, outros mais distantes no tempo e na atualidade. Eu não posso, evidentemente, deixar de fazer referência ao nosso batonier, Dr. Marcos da Costa, amigo do dia a dia e que tão bem representa a nossa querida OAB, Seção de São Paulo. Eu quero cumprimentar mais uma vez o José Horácio, a diretoria do Instituto, que é uma entidade também centenária, por essa oportunidade. A comunidade franciscana está engalanada desde o início deste mês e certamente as comemorações serão encerradas na segunda-feira, numa homenagem que a OAB também fará na reunião do seu conselho, segunda-feira pela manhã. Eu quero cumprimentá-los todos, tomar a liberdade de cumprimentá-los todos, na pessoa do antigo batonier Mário Sérgio Duarte Garcia, assim como todos os senhores honram todos os senhores honram esta comemoração. E também não posso deixar de fazer referência, até porque, em homenagem à fundação dos cursos jurídicos, não que ele seja fundador, mas foi meu professor da primeira turma dele, um professor que depois acabou se revelando um grande amigo, que é o professor Fábio nos deu. Em nome dele, eu cumprimento todos os colegas, então, presentes. Eu, evidentemente, que não vou fazer num ambiente desse, numa comemoração dessa, uma palestra. Eu não preparei uma palestra, mas vou pensar, até porque 190 anos é muito tempo, são quase 2 séculos. Aliás, já tem uma comissão já nomeada arrumando ao bicentenário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Mas eu pensei alguns momentos importantes e dividi essa exposição, que não será muito longa, até porque ainda não ganhamos o dia, em 3 partes. Uma parte inicial procurando revelar as razões pelas quais os cursos foram fundados, tão logo proclamada a independência. Numa segunda parte, o papel da São Francisco na história política do Brasil. E, finalmente, que certamente será a parte mais árdua da minha exposição, os escopos de um curso jurídico, e particularmente o curso da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na atualidade. Porque o que nós ensinamos na faculdade, a rigor, na prática, tem uma outra dimensão. Na minha especialidade, apenas 3 exemplos, assim, corriqueiros. Longe dos textos legais, em época recente, inventaram o litisconsórcio por amor. Inventaram a guarda compartilhada de cachorro discutindo a competência, se a competência é de vara civil ou vara de família. E, mais recentemente, o padrinho distante. Então, eu quero dizer ao senhor, ao padrinho distante, como motivo de insuspeição. Eu quero dizer aos senhores, vejo que realmente é muito difícil vaticinar um curso de Direito, mesmo com uma grade nova, é muito difícil vaticinar num Brasil mudado, um Brasil que certamente não é aquele que a minha geração tinha esperança de deixar como legado aos meus filhos, aos nossos filhos. Enfim, eu estudei no começo da década de 70 e era exatamente essa dimensão que nós tínhamos. E, lamentavelmente, vou deixar a eles, assim como aqueles da minha geração, um Brasil pior do que aquele que nós sonhávamos. De qualquer modo, por que havia necessidade da fundação de um curso jurídico no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, por uma questão de estratégia política. Era necessário que o Brasil independente formasse homens públicos, homens que passassem, homens genuinamente com uma formação cultural brasileira, que passassem, então, a administrar o Brasil, porque até então os portugueses é que tinham nos postos, vamos dizer, mais eloquentes, mais importantes da administração, figuras notáveis, sem dúvida, a maioria delas formada, então, em Coimbra, que por razões linguísticas, quer dizer, não havia barreira da língua, se bem que, fazendo um parênteses, os portugueses que vêm de Coimbra, brilhantes juristas, não conseguem se fazer entender nos concursos da faculdade. Até se discutia recentemente a rigidez de um concurso, porque um professor do Rio de Janeiro fez uma pergunta em inglês, e aí acabou sendo objetado esse concurso, impugnado, porque o regimento fala que tem que ser em idioma português. E aí criou-se uma celeuma toda, chegou ao Conselho Universitário, e no Conselho Universitário eu pedi a palavra, falei, se essa for a questão, nós não podemos mais convidar portugueses para fazer banca, porque precisa de tradutor, é mais fácil entender o inglês. Mas isso, de Lisboa não, é interessante, mas os de Coimbra que tem mais que vamos dizer que nós temos uma dificuldade maior para entender. Mas voltando ao raciocínio, então, era imperioso que, por razões políticas, macropolíticas, se fundasse, então, um curso jurídico. Mas o Brasil tem uma dimensão muito grande. Então, 2 cursos jurídicos. Logo no início da Assembleia Constituinte, em 1823, então, é que se definiu, então, a criação de pelo menos 2 cursos jurídicos. Um definido em Olinda, porque o porto de Olinda, naquele momento, era o porto mercantil mais importante do Brasil, e Pernambuco já uma cidade próspera, com uma população razoável, a maior população do Nordeste. E o outro curso, já que por esta razão, por uma razão puramente territorial, era para ser intuitivamente instaurado na capital do Império, instituído na capital do Império, vale dizer, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tinha o Tribunal da Relação, tão bem retratado no livro de um historiador, Arno Veblen, que revela desde, então, de 1750, fazendo as estatísticas dos julgados. É um historiador que vem com uma certa frequência examinar na faculdade. Ele e a esposa ele e a filha publicaram esse livro notável sobre o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Era o centro do poder, o centro da decisão, das decisões do poder parlamentar, o poder legislativo, enfim, o tribunal lá e a sede do Império. Mas um personagem, um protagonista importante, José Feliciano Fernandes Pinheiro, nascido em Santos em 1774, filho de português e de paulista, que tinha feito seu curso de Direito em Coimbra, é eleito representante, um dos representantes, dos 3 representantes do Estado de São Paulo perante a Assembleia Constituinte. Ele era magistrado das alfândegas, um cargo importante, e ele, então, tendo estudado em Coimbra, veementemente faz um discurso contra a implantação do curso no Rio de Janeiro. Por quê? Por uma outra questão de micropolítica. A partir da independência, os alunos brasileiros que fossem para lá, fossem para Coimbra, claro, esse foi um dos motivos da criação dos cursos, estariam pisando a partir daí em território hostil, poderiam sofrer alguma represália dos estudantes portugueses. Bom, como eu disse, definida a fundação dos cursos, vem este personagem e fala, não, o curso tem que ser em São Paulo, o outro curso. Mas São Paulo é de difícil acesso, a pronúncia do paulista é mais, vamos dizer, complicada do que... Tinha vários motivos, enfim, eu cheguei a ler esses discursos, vários motivos que determinavam, então,
a instituição na capital. E aí, então, ele diz, não, mas vamos verificar o modelo europeu. Os alunos não podem ficar sujeitos às diversões dos grandes centros. Salamanca é fundada em 1220, fora da capital Madrid. Coimbra é fundada em 1290, 70 anos depois, fora do centro de diversões. Então, o aluno tem que ficar focado, o aluno tem que estudar. Bom, esse argumento realmente deixou os seus pares perplexos, e o assunto, encerrada a Assembleia Constituinte no fim de 1823, o assunto fica adormecido, porque realmente aquele era um argumento importante. Passados 4 anos, em 1827, este personagem, já barão de São Leopoldo, que dá o nome naquela sala importante no corredor da São Francisco, que vai para a sala da congregação, aquela sala de recepções, de concursos ali. Este personagem, então, que defendera a criação aqui, se torna ministro do Império em abril de 1827, e em junho ele é nomeado ministro da Justiça. E aí ele desengaveta, ao lado do imperador. Os cursos são aprovados pelo decreto imperial de 11 de agosto de 1827. Esse decreto está reproduzido, parcialmente reproduzido, na parede da sala da congregação da Faculdade de Direito, e é assinado por D. Pedro I e pelo Visconde de São Leopoldo. A partir desse momento, então, mais exatamente 1º de março de 1828, curso nosso começa 6 meses antes do que o curso em Olinda, havia 2 lugares, ou o Mosteiro de São Francisco, ou o Mosteiro, foi muito rápida ali a necessidade da criação, ou o Mosteiro São Bento. E eu não consegui inferir por qual razão o Mosteiro de São Francisco, então, que até hoje eles acham que foi ocupado, na época deve ter sido ocupado mesmo, mas operou-se o usucapião. Em todos os sentidos, e hoje há uma disputa sonora imensa, porque o centro acadêmico continua fazendo barulho e os padres não podem dormir em paz. O padre tem que acordar cedo, não é só uma questão de conversar ali e acertar. Aqui que não me deixa mentir, o meu amigo, que me ajuda muito, o presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade, doutor José Carlos Madia de Souza. Bom, e aí, então, a partir deste momento, a São Francisco passa a fazer parte da história do cotidiano, da história política, da história social brasileira, e eu não posso aqui, década por década, embora eu as tenha de memória, revelar os momentos cruciais em que os estudantes efetivamente partiram para fazer a diferença. Claro que há determinados momentos que eu também não posso revelar, como até mesmo o presidente do tribunal, numa solenidade importante, homenagem que o tribunal fez no dia 10 de agosto para São Francisco, em homenagem a São Francisco, há coisas que nós não podemos dizer já da nossa época, o furto do King Kong e outras coisas mais desta época. Mas numa visão séria, numa visão objetiva, eu vou lá para a década de 1920, quando o Rui Barbosa foi convidado a ser o paraninfo, o patrono da turma de 1920. E o Rui Barbosa prepara um dos discursos cívicos mais importantes da literatura jurídica, que é a oração aos moços. Ele só se superou num escrito mais tarde, que a defesa do advogado, que é uma das coisas mais lindas, se não a mais linda que eu já li, defesa do advogado. O dever do advogado, que aí é a questão da defesa de um inimigo político. Dever do advogado. É um texto maravilhoso, curto, maravilhoso. Mas a oração aos moços,
que foi lida pelo então diretor da faculdade, dado um problema momentâneo de saúde do Rui Barbosa, que foi Reinaldo Porchat, mostra ali as lições de ética. Ele chamava atenção em 1920 para um vetor que era o vetor mais importante do exercício da profissão, que era e continua sendo, que é a ética. E eu vou voltar à ética daqui a pouco. Esse escrito, essa oração na acepção da palavra, marcou época. Depois, em 32, sobretudo no espaço entre junho e outubro, em que a São Francisco se transformou na base de alistamento do batalhão universitário para ir lutar na fronteira do Paraná, foi um momento memorável de união na Revolução Constitucionalista, que deixou marcas também nas paredes das arcadas. Depois, na projeção de tempo, o movimento das diretas já, eu fico emocionado. Então há pontos que eu realmente prefiro pular dessa época, a época de relevante, de formação, não é? Formação institucional do Brasil. Depois, no dia 8 de agosto de 1877, a Carta aos Brasileiros, lida, 1977, 8 de agosto de 1977. Eu estava lá de corpo presente, no 4º ano da faculdade. Tem foto, para quem não acreditar, tem foto. Claro que eu estou com o cabelo, barba e tal. Pode não acreditar, mas tem uma certa semelhança. E aí, então, naquele momento, o que o Goffredo, a céu aberto, numa noite memorável, o que o professor Goffredo mostrou com aquele documento importantíssimo, mostrou o ponto de chegada, o ponto de partida, que era a herança daquilo que tem que ser ensinado numa faculdade de Direito, lições de democracia e de liberdade. E o ponto de chegada era a erosão do regime militar. A partir daquele momento, houve uma conscientização de que não havia mais possibilidade dos militares ficarem. É o marco inicial da queda do poder militar no Brasil, em 77. Depois a Constituição, enfim, a contribuição também dos professores, enfim, na confecção do texto constitucional, da nossa Constituição, que infundiu a cada um de nós um espírito de cidadania. Todos esses momentos somados até esta parte revelam uma participação efetiva. Nós estamos comemorando desde o dia 7, começou com uma exposição da OAB, inaugurada pelo nosso batonê Marcos da Costa, lá no primeiro andar da faculdade, mostrando também essa interação da linha do tempo, da ordem, e a contribuição de muitos egressos da Faculdade de Direito. E depois, no dia 8, tivemos a relembrança da leitura da carta do professor Goffredo. No dia 9, inauguração de 2 exposições significativas. No dia 10, homenagem do tribunal. No dia 11, o almoço que tivemos. E aí vimos, resgatamos, preservamos a memória da São Francisco, sem contar no número de ingressos. E isso é uma realidade. Não é pelo fato de eu ter o privilégio de ser diretor da faculdade que conto como se fosse um ufanismo desmedido. Mas são 13 presidentes da República, 44 presidentes de província e do Estado de São Paulo, 700 magistrados hoje, 1/3 da magistratura paulista, 76% de presidentes do tribunal. Se nós pegarmos os formados na década de 30, vai de 31 a 39, todos formados na São Francisco. E essa ligação, bem tocada pelo colega José Horácio, esse link que une a faculdade umbilicalmente, palavras dele, a faculdade ao instituto, decorre de um personagem, um homem simples, chamado José Inácio, filho de um espanhol, com mãe desconhecida.
E este José Inácio acaba se casando com o amor da vida dele, Paula da Costa Ramalho, viúva de um tenente, mas foi a família desta Paula que criou o Barão do Ramalho. Ela, viúva, ele casou-se com ela. É um homem que viveu muito. O Barão de Ramalho nasceu em 1809 e morreu em 1902. E esse José Inácio foi, pelas suas proezas, pelas suas façanhas, foi então nomeado, ou recebeu o título nobiliário de Barão da Água Branca. E ele recusou. No mês de maio de 1894, ele recusou, falou: eu quero, por gratidão à família da minha mulher, eu quero que o meu galardão tenha o nome da família dela. E aí, então, ele já tinha agregado o nome de família dela, ficou José Inácio Ramalho, Barão de Ramalho, que foi diretor, fundou o Instituto, como nós sabemos, em 1874, no mesmo ano em que o Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná foi fundado. Certamente, não é uma coincidência, uma necessidade de ter um instituto, como é hoje, preservado e revigorado pelo José Horácio. Pois bem, este Barão do Ramalho foi o 9º diretor da Faculdade de Direito. Foi o último diretor com um mandato indefinido, porque a partir daquele momento os diretores passaram a ter um mandato, primeiro de 2 anos e depois de 4. E eu estou no último ano do meu, que se encerra em fevereiro, 18 de fevereiro de 2018. E ele foi diretor por 9 anos, ele foi diretor da faculdade de 1891, já com nonagenário, até 1902, até a sua morte. Por 10 anos, portanto, ele foi, 9, 10 anos, ele foi diretor da faculdade. Eu tenho presente, e isso nós todos temos que ter presente nas nossas vidas, que nós não podemos viver. E aqui eu passo para a segunda parte, que também não é longa da minha exposição, a consciência de que nós não podemos viver, seja como professor da faculdade, seja como diretor, enfim, no mundo cultuando as tradições e o ufanismo. É evidente que não. Nós temos consciência. Antes de mais nada, nós somos educadores. E eu me fiz uma promessa quando resolvi, então, concorrer a postular o cargo de diretor da faculdade, que tinha que ser alterada a face. Veja a pretensão, a ousadia, enfim, que já não era mais de um jovem, mas de mudar um pouco a face. Em primeiro lugar, era necessário pacificar a faculdade. Em segundo lugar, era necessário tirar a faculdade das páginas que desabonavam, eventualmente, os seus membros. E, em terceiro lugar, era voltar para um projeto político-pedagógico moderno, equiparado a várias faculdades de direito do Brasil. E eu posso dizer com a maior tranquilidade aos senhores que eu tenho consciência, é evidente que sem me vangloriar, falando com a maior naturalidade, 95% dos que estão presentes aqui, para o meu privilégio e tal, gozam do contato, não diário, mas diuturno. Enfim, um contato muito próximo, e sabem que eu jamais, num ambiente desse, de tantos amigos e de gente tão comprometida com o que faz, poder utilizar esse momento para pretender alguma coisa. Eu falo do coração, falo como amigo mesmo. Foi muito difícil quebrar o paradigma tradicional e implementar, que nós vamos implementar. Foi muito difícil, porque os professores tinham que ceder horários
alguns tinham que diminuir a carga horária. O professor Adilson, que me honra também muito com a presença, sabe muito bem o que é isso, o professor Adilson, de abrir mão da sua carga horária para uma... Então foi muito difícil isso, depois de uma carga. Está aqui a chefe do Departamento de Direito Civil, a professora Silmara, que é um departamento que tem uma carga horária maior na faculdade, por razões óbvias. Quer dizer, foi muito difícil, mas com a colaboração de todos nós conseguimos aprovar. Então, esse projeto pedagógico coloca a faculdade preparada para o futuro. São mais de 50 cadeiras optativas, que não serão oferecidas simultaneamente, mas que certamente, enfim, estão aptas a atender às exigências dos alunos do presente e do futuro. Em segundo lugar, eu posso dizer com a maior tranquilidade também que a faculdade hoje, até porque aí, doutor Madia, não é eu diria, uma atuação pessoal minha, mas é sorte. Nós na vida temos que contar com a sorte. É o rejuvenescimento do corpo docente. Nós temos uma média hoje, nos 154 professores, de 46 anos e 3 meses. Então é muito mais fácil lidar com esse pessoal focado a produzir conhecimento, a conquistar um espaço nos órgãos de aferição, enfim, que fazem o ranking das universidades. Para não ir muito longe, só documentando de uma forma adequada, a produção nossa, há 5 cursos da USP, que tem 46 unidades e 13 institutos. Só a faculdade se organizando melhor, num espaço temporal pequeno, há 5 cursos no último ranking, o ranking do primeiro semestre, do Times Higher Education, há 5 cursos no mundo. Dos 50 cursos no mundo, a USP tem 5 dos 50 melhores cursos de todas as ciências. A USP tem 5. Em primeiro lugar, a zootecnia, a Luiz Queiroz, em Piracicaba, está em 5º lugar. A Medicina Pinheiros, em 11º lugar. A Odontologia de Bauru, em 29º. E a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 50º. Está entre os 50. Está entre os 50. Então, evidente que isso mostra, isso revela a consciência da produção científica dos nossos professores, que é conhecida, mas não é bem armazenada. O problema é de armazenar, nós vamos melhorar muito ainda. E, em terceiro lugar, é não abrir exceções, porque aí a faculdade, concessões, apadrinhamentos, que sempre houve, às vezes numa dosagem maior. Eu não tenho receio nenhum, formado, nunca saí da faculdade, entrei em 1974, nunca mais saí. Então eu posso dizer isso, que no passado havia, sim, falo aqui e eu também não posso esconder obviedades, como muitos sabem. Havia proteções, então aqui professores mais antigos que sabem. Isso era o passado. Claro que muitos professores, a grande maioria dos professores não se miscuíam nesses aspectos nada abonadores. Então não tem concessão, não tem concessão. Quem está perto de mim lá, tem vários professores aqui, sabe, e o máximo que pode acontecer é passar por uma pessoa turrona, uma pessoa que, enfim, não é das mais simpáticas, mas eu prefiro ser antipático do que abrir alguma concessão lá. Por isso que não sai no jornal, porque não tem escândalo em concurso público, não tem escândalo de plágio, não tem, ou eventualmente sai alguma notícia, mas a notícia não corresponde à verdade e nada é varrido por baixo do pano. Então, esse ideal nessas 3 perspectivas, de saber o que uma universidade tem que ensinar no presente, projetado para o futuro, preparando para o futuro,
trabalhar de uma forma séria, com amor, com carinho e com dedicação. Estar presente. Eu estou na faculdade, faça sol, faça chuva, só quando, evidente, tem viajando, às vezes pela própria faculdade ou de férias, eu vou todo dia. E adoro ir, ainda brinco que vou na sala dos professores para controlar, porque senão mando cortar o ponto. Está aqui o professor Paulo Locom, que sabe disso, que é pontual, não corta o ponto. Isso me traz prazer, me traz satisfação. Claro que me furta, lógico, da minha família, do convívio, tanto o Durso, que foi presidente da OAB, o Marcos, o Zé Horácio, bom, todos nós, o Zé Diogo, o Antônio, que me honram muito também, que me sucederam em momentos projetados no tempo, na gloriosa Associação dos Advogados, sabe muito bem que isso nos tira do convívio com a família, a atenção à nossa própria advocacia, mas, enfim, fazer as coisas, como tudo na vida, com dedicação, com amor. E é por isso que, num momento como esse, para não me alongar, num momento como esse, é que nós vemos no semblante de cada um dos senhores esse convite que eu faço à reflexão, mostrar que a vida vale a pena. Nós temos que saber levar e não arrepender de nada. Ética é a palavra de ordem. Nós conseguimos colocar no projeto um semestre de cadeira optativa de deontologia forense. Eu não tive a aventura de advogar com meu pai. Meu pai era advogado forjado no interior, que depois, por circunstâncias, veio para a capital, foi trazendo a família aos poucos, e é um advogado que gostava de ver o processo, não delegava nada a ninguém. Se ele não tivesse morrido pelo que ele morreu, ele morreria agora sob a égide do processo eletrônico, certamente. Mas ele me transmitiu o comportamento de pessoa e o comportamento. Isso foi um legado que eu vou guardar eternamente. Como nós, especialmente nós, advogados, magistrados, promotores, enfim, devemos comportar sobretudo perante nós mesmos, entre nós, nas nossas relações interpessoais. Porque isso tem sofrido um desgaste enorme. Os jovens não cumprimentam os advogados mais velhos, os juízes mais novos têm receio de cumprimentar, também, enfim, de serem simpáticos, de sorrir, porque há essa questão de amizade, inimizade. No Código de Processo Civil, a redação que está lá no artigo que fala da inimizade entre juiz e advogado, fui eu que escrevi, porque eu sempre achei uma inconsequência enorme. A nossa legislação, até a legislação do Paraguai, sem desmerecer, que é da década de 90, o Código de Processo, tem como motivo de suspeição as relações íntimas ou a inimizade capital entre juiz e advogado. Não pela amizade, porque a amizade não leva, até muitas vezes, em muitas circunstâncias, pior, para a pessoa séria, é claro, mas a inimizade, esta sim, por inimizade, muitas vezes por idiosincrasias da vida. E esta, sim, é perigosa, silenciosa, terrível. E eu lembro na Associação dos Advogados, o advogado entrando, telefonando lá: olha, eu sou da comarca de Serra Negra, o juiz da cidade representou criminalmente contra mim, o que eu faço? Eu sabia que era comarca de vara única naquela época. Falei: como é que é aí? É comarca? É de vara única. Dá vontade de falar, ou muda de profissão ou de comarca, porque nem o parente vai te contratar. Claro, pô. Mas são essas circunstâncias. E o outro aspecto para encerrar é que cada um de nós, como advogado, como juiz, e aqui não estou dando lição para ninguém, mas tem que ensinar os mais jovens o comportamento, a questão comportamental. Num país tão desgastado, com as instituições nossas, só nos resta mesmo a esperança no judiciário. Nessas relações, nós temos que a cada momento ser incisivo, sem concessão. Essa questão da ética, tão bem colocada pelo Calamandrei, já naquela época, mostrando o respeito que tem que
ter entre nós advogados. E aí o papel fundamental dos órgãos de classe, que não devem se preocupar com os advogados de nomeada, com os advogados que têm a sua banca já feita, intocáveis, mas aqui a ordem, a associação, o instituto tem que se preocupar com os heróis do cotidiano, que são os advogados anônimos, aqueles que nós não conhecemos, porque esses é que se sujeitam, então, ao desrecalque daquelas pessoas que não têm ética. E aí vai magistrado, advogado mais importante e tal, porque é esses que sofrem no dia a dia, que não tem quem os defenda. Porque para nós, podem estar certo. Quantas vezes aqui nessa sala nós podemos falar que os advogados aqui presentes sofreram restrições nas suas prerrogativas, que nós somos ofendidos? Não, nós somos recebidos sempre com as portas abertas. Mas nós temos que lutar para abrir as portas fechadas. Muito obrigado pela atenção do senhor.